E aqui, o último assunto, né? Eu acho que estou dentro do meu tempo, mais ou menos. Até lá, nós estamos ainda com 12 minutos. Então, eu fui rápido justamente para poder responder as perguntas e não sair do meu tempo. Existe um outro fator muito importante, que é o ensino de engenharia, que é a parte qualitativa da discussão, né? Nós precisamos melhorar globalmente o nosso ensino, modernizar o nosso ensino, e eu acho que estou no fórum certo, né? Porque justamente vocês estão discutindo aqui são, como é que chama? As classificações, não sei se é o nome certo. Conselheiros. As classificações dos cursos e os objetivos do curso, né? De engenharia e tudo mais. Então, toda a legislação ligada às diferentes especialidades e tudo mais. E nós temos que ter essa coragem de avançar, de mudar, de flexibilizar, né? Porque a engenharia é dinâmica, muito dinâmica, né? Uma coisa que é muito interessante é que quando eu fiz engenharia, sou engenheiro formado, embora não exerça, porque quando eu me formei, eu fui fazer física logo em seguida, eu fui bolsista do CNPq, no Rio de Janeiro, durante o ano de Geofísica Internacional, e acabei gostando de física e fui no meu doutorado em física, não exerci engenharia, mas sou engenheiro de formação, né? E é interessante a gente ver como nós temos qualidade dos nossos alunos de engenharia, né? Daquela época. E depois essa qualidade se diluiu um pouco, porque aumentaram muitos cursos, o ensino médio teve problemas, nós vimos, né, o resultado dos nossos exames do PISA e tudo mais, né? Mas é muito importante que a nossa engenharia, e o que eu senti na época, e sinto, e eu acho que não mudou isso, o quadro até hoje, é que há uma profunda separação, uma profunda dicotomia entre o início de um curso de engenharia e a parte profissional do curso de engenharia. Estou chovendo molhado, eu sei que eu estou chovendo molhado, mas só para lembrar isso. E em muitos países do mundo já existe uma profissão chamada docente universitário. Isso é uma profissão, ser docente universitário. Não é necessariamente ser engenheiro. Um engenheiro que vai fazer docência universitária, ele é uma pessoa que tem como primeira profissão ser docente. Ele largou o escritório, ele não é um engenheiro que está no mercado de trabalho de engenharia. Ele está ensinando engenharia. Alguns que são tempo parcial, estão no mercado de trabalho e estão ensinando. Outros estão só ensinando. Mas essas pessoas têm que ter uma atualização e tem que ter um treinamento, uma formação específica para serem professores. Ser professor é uma profissão. Então, aproveitando que a CAPES tem hoje um programa chamado mestrado profissional, né? E existe mestrado profissional na área de, por exemplo, de ensino de ciências, no nível de graduação, no exterior, existe curso de doutorado, né? A universidade onde eu fiz meu doutorado, que é a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, em Indiana, ela tem um programa de doutorado na formação de docentes em engenharia. Por quê? Porque depois que a pessoa sai do curso de engenharia, ela tem que juntar esses conhecimentos, ela tem que revisitar um pouco os conteúdos básicos, olhando do ponto de vista do engenheiro profissional. Aquilo ele passou por aqueles conteúdos, aprendeu integral, diferencial, aprendeu química, aprendeu não sei o quê, fora do contexto, como uma base para depois caminhar para a engenharia. Aí ele entra na engenharia, no curso profissional, aí ele vê toda uma aplicação e aí ele esquece a conexão daquilo que ele viu com aquilo que ele já tinha visto, né? Então, os dois erram. Os internautas estão pedindo para o senhor falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque, segundo eles, a transmissão da fora está um pouquinho... Será que assim melhora? Melhorou aí? Não sei se eu... Acho que sim. Então, eu propus também a CAPES, e também foi aceito, já esse programa já está lá, né? Um programa de mestrado profissional em docência e engenharia, né? Que seria um programa que não é um programa de educação, não é um programa de educação, não é metodologia educacional, mas é um programa para melhorar a qualidade dos professores, no sentido de fazer com que ele reveja os seus conteúdos, ele veja novas possibilidades, ele olhe para frente, ele faça uma prospecção para poder discutir com seus alunos o que vai acontecer no mundo daqui a 20 anos, né? E quais são as bases necessárias para que isso aconteça. Então, eu falo aqui desse mestrado profissional, esse programa está na CAPES, existe uma comissão que estaria
para analisar esse tipo de programa. Então, as universidades que tiverem interesse em criar um mestrado profissional para qualificar melhor professores dela e de outras instituições de ensino superior na área do ensino de engenharia, esse programa existe, né? Eu só queria dar essa informação. Existe tanto para a área profissional, quanto para professores que queiram se especializar nas áreas básicas para ensinar a engenharia, porque também precisam, porque, infelizmente, as nossas áreas básicas têm uma enorme dificuldade de manter o interesse dos alunos, de se ligar ao que vai ser visto na frente. Elas trabalham como se elas fossem formar o físico, né? Então, em 1930, eu citei até na nossa reunião lá, em 1930, o Ortega y Gasset, estudando e discutindo a reforma universitária da Espanha, em 1930, né, ele dizia que há uma diferença profunda entre a formação de um cientista e a formação de um profissional liberal, né, médico, engenheiro. Enquanto que a formação de um cientista, ela dá ênfase às perguntas, né, na área básica, a formação de um profissional tem que dar ênfase nas respostas. Porque o profissional de uma área, tipo engenharia, ele quer saber os resultados, ele não quer ser matemático, nem ele quer ser físico, ele quer se apropriar dos resultados da matemática e da física para resolver seu problema. Da mesma forma que o médico não quer ser um fisiologista, ele quer usar o resultado da fisiologia e da farmacologia para curar doente. Cada um tem seu objetivo, né? Então dizer, e esse aqui seria o foco um pouco desse programa, dizer que engenheiro ciência aplicada, engenharia é ciência aplicada. Outro dia eu vi um comentário muito interessante assim: se engenharia fosse ciência aplicada, os engenheiros romanos estariam perdidos, que eles iam ter que esperar o Newton, né, criar as leis da mecânica para poder fazer ponte, né? Então, a engenharia certamente não é ciência aplicada. A engenharia se antecipa à ciência muitas vezes, e a engenharia mistura um pouco de criação, arte, engenho, né, e inovação e ciência. Agora, o arte científico é muito importante. Esse programa, então, está na CAPES, e quem quiser se aproveitar dele, é isso. Por isso, eu encerro aqui minha rápida apresentação.